Vamos orar primeiro. Eterno, abençoe essa paraxá, derrama sobre nós o teu espírito, da tua unção, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Desligam os celulares, por favor, todo mundo. Dá uma olhadinha no celular, se está ligado. A partir de agora, e através dessa paraxá, nós vamos sair de um ponto referencial para outro. Mesmo quando você fala de Roma, você fala de Babilônia, isso ainda é o seu ponto referencial. E foi preciso ter falado de tudo isso. Mas agora isso não é mais nosso ponto referencial. Nosso ponto referencial agora é a obra que o Eterno tem para nós. O ter estado na Babilônia é um assunto do passado. Você não é mais da Babilônia. Nós somos livres dela. E quando você se liberta de algo, você não fica olhando mais para trás. Você olha o horizonte à sua frente e pensa, e agora? Eu não estou mais na Babilônia, o que é que eu vou fazer? Então, a partir de agora, e essa viagem para Israel, ela traz essa mudança, nós vamos vislumbrar à nossa frente. O que ficou para trás, ficou. A Babilônia ficou para trás. O cristianismo ficou para trás nas nossas vidas. Agora nós vamos olhar para frente e ver o que o Eterno quer para nós. E nós vamos começar a ler algumas profecias que interpretamos de uma maneira, mas nós vamos ver que ela se refere a nós. Aos Bnei Anusim, a multidão de judeus espalhados que nem sabiam que eram judeus. E que o Eterno vai recolher pessoalmente. E vai chamar, e vai reunir. E muitas dessas pessoas serão trazidas de volta para as terras de Israel. Então nós vamos sair de um referencial para outro. Nós vamos agora vislumbrar o que o Eterno quer para nós. Me impressionou a receptividade, não só do rabino, mas das pessoas, com relação à nossa fé, o nosso testemunho. Foi realmente muito interessante a maneira que nós fomos recebidos. A identificação de cada um de nós do grupo com o judaísmo. Todo mundo queria andar de quipá, porque todo mundo queria se sentir como parte de Israel, não de outra religião que está em Israel. Não de outra religião. Judaísmo. Os Bnei Anusim, eles retornam com uma unção renovada. Querendo ou não, os Bnei Anusim retornam com Yeshua. E tudo isso tem um propósito divino. Mas antes da gente entrar em Ezequiel 34, vamos ler um pouco a paraxá e vamos entender o que o Eterno está fazendo conosco. Isso não é uma obra humana. Nós fazemos parte de uma obra do Eterno, onde nós somos apenas uma pequena parte. Você acha que isso está acontecendo só conosco? Até na Índia tem grupos despertando, na América do Sul inteira, pessoas de todos os lugares. Está acontecendo na vida deles a mesma coisa que está acontecendo na nossa vida. E com isso nós entendemos que isso não é uma obra nossa, isso não é uma ideia nossa, isso é uma obra do Eterno, onde ninguém pode bater no peito e falar, não, isso aí eu fiz. Você não fez nada. Nós apenas fomos chamados a fazer parte de uma coisa muito maior do que nós. Vamos abrir em Êxodo 35, paraxá Vayakhel, a partir do versículo 1, e diz: E reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Essas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. O primeiro pilar de uma obra divina é ter um rosh. Em cada lugar o Eterno vai levantar um rosh, um líder, um cabeça, e esse homem precisa ouvir a voz de Deus, porque a congregação do Eterno só pode ser dirigida por uma direção divina.
O Rosh de cada congregação tem que primeiro ser um bom seguidor. Um mau seguidor é um péssimo líder. Um bom seguidor é um excelente líder, porque o Rosh nada mais é do que um seguidor. Ele vai ouvir a voz e a direção divina e vai levar isso para a congregação. Moisés não fez outra coisa. Então, o primeiro pilar de uma obra do Eterno é fazer as coisas segundo a vontade divina. Eu não posso estar num lugar antes do tempo. Eu não posso estar num lugar precipitadamente. Eu preciso ouvir a voz do Eterno. Eu lembro claramente quando a gente chegou no muro, no Kotel, né? Conhecido como Muro das Lamentações, mas o nome correto é o Kotel. E lá, por uma fração de segundos, eu sentei, o Tiago estava junto comigo, e nós dissemos, eu olhei para o Tiago e falei, Tiago, espera só um pouquinho. Foi por fração de segundos que aquele rabino chegou e levou a gente para orar e fazer as brahot. Então é preciso estarmos muito sensíveis à direção divina, porque essa obra não é nossa, ela é do Eterno, e é o Eterno que tem que dirigir essa obra. Por isso que o primeiro fator, um bom líder tem que ser um bom seguidor. Um mau seguidor jamais será um bom líder. Jamais. Porque ele não vai conseguir seguir o Eterno. Se ele não conseguiu seguir um Rosh, como é que ele vai seguir o Eterno? A quem ele não vê. Se ele não consegue seguir pessoas que ele ouve, escuta e vê, como é que ele vai seguir o próprio Eterno Todo-Poderoso? Impossível. Moisés era um bom Rosh, porque Moisés era um bom seguidor. Josué se tornou um bom Rosh, porque Josué era um bom seguidor de Moisés também. E assim o Eterno levanta sempre na congregação um cabeça, que saiba ouvir a voz do Eterno e transmitir isso para a congregação. Não suas ideias, não suas ideias, as ideias do Eterno. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, e entenda isso. Quando nós traçamos uma jornada fazendo a obra divina, nós ganhamos mais ou menos 70% das batalhas. 30% nós perdemos. E você fala, mas perdeu como? Nós ganhamos, nós estamos até aqui. Não, nós não ganhamos. O Eterno ganhou a vitória por nós. Nós não ganhamos todas as vitórias. Muitas vitórias são dadas de graça para nós. O Eterno venceu por nós, porque nós estávamos obedecendo a Ele. Nós não temos capacidade de vencer todas as batalhas. Algumas delas é o Eterno que vence por nós. Se nós estivermos fazendo a vontade dEle. Baruch Hashem. Para quê? Para no final das contas, ninguém bater no peito e dizer, eu consegui. Você não conseguiu nada. Quem conseguiu foi o Eterno. Porque se Ele não estivesse conosco, nós não estaríamos aqui hoje. Baruch Hashem. Assim Israel passou por guerras que eram impossíveis de serem ganhas. Mas o Eterno venceu. Quantas vezes o Eterno falou para Israel, recuai e vede-me lutar. E nesses momentos quem lutou foi o Eterno. Baruch Hashem. Houve guerras que o Eterno mandou o povo de Israel cantar, enquanto os anjos venceram aquele exército que era impossível Israel vencer. Então nós precisamos entender que na medida que nós estamos fazendo a obra do Eterno, Ele é conosco. Mas se nós fizermos a nossa própria obra, Ele não tem obrigação de estar conosco. Continuando. 6 dias, vamos do começo. E reuniu Moisés toda a congregação dos filhos de Israel, disse-lhes, essas são as coisas que o Eterno ordenou que se fizessem. 6 dias se fará trabalho, e no 7º dia haverá para vós santidade. Sábado de repouso ao Eterno. Todo aquele que nele fizer trabalho será morto. Não acendereis fogo em todas as vossas habitações no dia de Shabat. Baruch Hashem. Para que o Shabat?
para ouvir a voz do Eterno, para escutar a orientação divina, para entender o que o Eterno quer para as nossas vidas, para reavaliar como está a nossa jornada. O Shabat é a garantia do nosso sucesso. No Shabat, nem o trabalho do tabernáculo pode ser feito, nem a construção, nem a edificação do tabernáculo. O Shabat é maior até do que o tabernáculo, porque o Shabat vai permanecer para sempre. Ninguém vai conseguir tirar o Shabat de nós. O Shabat permanece até hoje. O templo foi construído, foi destruído, foi construído, foi destruído, o tabernáculo foi erigido, deixou de existir, levaram para lá, levaram para cá, mas o Shabat está firme. O Shabat permanece firme. Muito bem. E falou Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: essa é a coisa que ordenou o Eterno, dizendo: tomai de vós oferenda separada para o Eterno, todo doador de coração trará a oferenda do Eterno, ouro, prata e cobre. Então, o que Moisés transmite a todo o povo de Israel é que todos contribuam segundo a generosidade do seu coração. E ter um coração generoso é uma das coisas que agrada muito o Eterno. Então, a partir daí, Moisés dá essa ordem e o povo começa a trazer toda espécie de doações, prata, ouro, tecido, cobre, para que seja feito todos os utensílios do tabernáculo. Muito bem, agora vamos num outro aspecto, 35, a partir do versículo 10. E nós vamos chegar num ponto de qual é a meta de toda a congregação. Qual é a missão fundamental de uma congregação? Qual é a meta? Você pode falar a meta é essa, é aquela. Não, existe uma meta essencial, fundamental para toda a congregação. A mesma meta, o mesmo trabalho. Nós vamos entender isso a partir do versículo 10, e diz: e todo sábio de coração dentre vós, venha e faça tudo o que lhe ordenou o Eterno. Tabernáculo, a sua tenda, a sua coberta, seus colchetes, suas tábuas, suas barras, suas colunas e suas bases, a arca e suas varas, o tampo e a divisória do véu, a mesa, suas varas e todos os seus objetos, e os pães da proposição, e o candelabro da iluminação, seus utensílios e suas lâmpadas, e o azeite da iluminação, o altar do incenso e suas varas, o óleo de unção, o incenso das especiarias, o véu da porta, para a entrada do tabernáculo, o altar da oferta de elevação, sua grelha de cobre, suas varas e todos os seus objetos, e o lavatório e sua base. As cortinas do pátio, suas colunas e suas bases, e o véu da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, as estacas do pátio e suas cortas, e os vestidos do serviço para servir na santidade, os vestidos da santidade para Arão, o sacerdote, e os vestidos de seus filhos para servir. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moisés. Eles ouviram e eles obedeceram. Mas aqui há algo fundamental. Para que o tabernáculo? E se nós entendermos a função do tabernáculo, nós entendemos a função de toda a obra. O que o Eterno quer em todas as obras é uma coisa só. O Eterno só tem um propósito. Quando Ele manda Yeshua é o mesmo propósito. Quando Ele manda fazer o tabernáculo é o mesmo propósito. Quando Ele manda fazer o templo é o mesmo propósito. O Eterno quer descer ao nosso mundo inferior. Ele quer se manifestar às pessoas. O Eterno quer descer e quer se fazer conhecido. O tabernáculo, Yeshua e todo o propósito da congregação é trazer a presença divina para a terra, para que as pessoas conheçam o Eterno e elas venham a ter a sua salvação, elas venham a conhecer e ter direito ao mundo vindouro. O Eterno quer se manifestar no mundo inferior. Toda a obra tem como objetivo principal isto. Baruch Hashem. Qualquer obra que não tem esse objetivo não é uma obra do Eterno. A obra do Eterno visa
trazer a presença dele para a terra, para que as pessoas o conheçam e para que elas venham a se entregarem ao Eterno. Essa é a função do tabernáculo, essa é a função do templo, essa é a função fundamental da vinda de Yeshua. Ok? Então, nós temos essa mesma função, essa mesma obra. Onde nós formos, onde nós estivermos, nós precisamos ser um canal para levar as pessoas até o testemunho de Yeshua, para que, através de Yeshua, elas possam sentir a presença divina. Esse é o propósito fundamental. Todo o restante serve para esse propósito. Baruch Hashem. Muito bem. Agora vamos para Êxodo 35, a partir do versículo 20. E nós vamos entender uma característica fundamental para a pessoa que quer ser escolhida para a obra do Eterno e ser bem-sucedido. Fazer a obra do Eterno é maravilhoso, mas não é fácil. Existem obstáculos muito fortes. As forças malignas, elas lutam de frente contra nós. É difícil. O caminho é árduo. E é preciso ter duas coisas fundamentais, entre muitas outras. O Eterno frisa duas coisas aqui fundamentais para nós sermos bem-sucedidos. Então vamos começar com o versículo 35, 20. E saiu toda a congregação dos filhos de Israel de diante de Moisés, e veio todo homem cujo coração o incitou, e todo aquele cujo espírito o impeliu a isto. E trouxeram a oferenda separada do Eterno para a obra da tenda da reunião, e para todo o seu serviço, e para os vestidos da santidade. E vieram os homens com as mulheres, todos os doadores de coração. Todos os doadores de coração. E trouxeram pulseiras, aros, anéis, cintos de castidade, todo objeto de ouro, e todo homem que separou oferta de ouro para o Eterno, e todo homem cujo poder se achava tecido de lã azul celeste, púrpura, carmesim, linho e pelo de cabras, e peles de carneiros, tintas de vermelho e de cobre, trouxe a oferta separada, tintas de vermelho e peles de tarras, os trouxe. Todo aquele que separou a oferta de prata e de cobre, trouxe a oferta separada ao Eterno, e todo aquele em cujo poder se achavam madeiras de acácia, para toda a obra do serviço as trouxe. E toda mulher sábia de coração, com as suas mãos fiava, e trazia fiado o tecido de lã azul celeste, púrpura e carmesim e linho. E aqui existem duas coisas fundamentais: pessoas generosas e pessoas sábias de coração. Pessoas que sabem fazer e sabem caminhar na presença divina. Pessoas que sabem como caminhar com o Eterno. Parece uma coisa simples, mas não é. Quando nós estamos numa jornada com o Eterno, se nós não sabemos caminhar, nós somos facilmente atropelados. E na jornada de Moisés, muita gente foi atropelada. Muita gente ficou no meio do caminho, por não ter um coração sábio, não ter um coração generoso, não ter uma visão correta das coisas. Pessoas que sempre estavam atrás, que não sabiam seguir o Rosh, não sabiam estar no caminho do Rosh, Moisés. E pessoas que queriam estar à frente, que não sabiam esperar o Rosh. Esses dois tipos de pessoas geralmente tropeçam, são atropeladas. As que ficam para trás caem em emboscadas do inimigo. As que vão na frente e não sabem esperar acabam sendo atropeladas no caminho. As pessoas sábias, elas conseguem caminhar com sabedoria, não ficam lá atrás para não caírem em emboscadas, e não se precipitam para não serem atropeladas. São pessoas sábias de coração. Sabe por quê? Porque há coisas que nós não estamos preparados. Quando a gente estava em Israel,
algumas portas se abriram, nós entramos, mas nós não saímos empurrando portas, não. Porque se você estiver num lugar antes do tempo, você não tem condições de estar nesse lugar. E você pode enfrentar certas batalhas e dificuldades às quais você não está preparado. Ter um coração sábio é saber se posicionar dentro de uma posição que foi estabelecida pelo Eterno, não por nós. E isso acontece quando a gente não empurra portas, quando a gente espera que as portas venham a se abrir. E Yeshua certa vez disse: eis que eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ele não vai empurrar a porta. E da mesma forma nós temos que ter sempre esse cuidado. No penúltimo dia, a gente estava reunido com um grupo e eu falei: eu tenho de tzedaká para dar, que alguns irmãos deram de tzedaká para dar para as pessoas lá. E a gente escolheu um irmão nosso que mora nos Estados Unidos, o Saulo. Falei: Saulo, vai lá orar. E quando você voltar, quem pedir de tzedaká é a pessoa. Você chama para essa pessoa nos abençoar e nós vamos dar de tzedaká para essa pessoa. Eu não vou sair daqui com esse valor. Eu tenho que dar essa de tzedaká. Ele foi, orou e veio, ninguém pediu a ele. E o Eterno tinha me mostrado um senhor, né, uma barba branca, e ele estava pedindo de tzedaká, estava sentado, um senhor já idoso. E o Eterno havia colocado no meu coração esse senhor. E nós fomos até ele. E antes de dar de tzedaká, eu falei: o senhor pode nos abençoar? E ele fez uma bênção linda, muito linda, uma bênção comprida. As pessoas iam chegando para ouvir. Ele falou: sai daqui, sai daqui. E ele ficou só com a gente. E alguns ficavam, paravam, ele: sai daqui, sai daqui. E só abençoando a gente até o final. Pegou uma pessoa para traduzir, ele não falava inglês, só hebraico. Mas uma bênção linda para nós. Linda. Ele orou por tudo. E fazia assim: que venha bênção para vocês. E orou. Muito especial. No final, eu dei a tzedaká toda que a gente tinha para ele, que restava, que estava no meu bolso, eu dei para ele. Baruch Hashem. Então, a gente tem que escutar a voz do Eterno. Ah, não, mas ele está sentado ali. Ele não é um mendigo. Ele não é um mendigo. Ele é uma pessoa, às vezes, que tem uma família muito grande e precisa de tzedaká. Ele não tem condições de manter toda a família. Não é um mendigo. Porque as pessoas passavam e conversavam com eles. Os rabinos passavam, falavam com ele, davam uma tzedaká para ele. Ele era um homem especial. Eu vi isso no rosto e no olhar dele. Nós temos que ter muito cuidado com as aparências. Temos que ter muito cuidado. Ele era a pessoa para nos abençoar. Ele estava ali sentado para nos abençoar. É por isso que a direção divina é tão importante. Porque nós nos enganamos tanto. Nos enganamos com a aparência das pessoas. Nos enganamos com circunstâncias, porque nós olhamos com os olhos, muitas vezes não estamos olhando da maneira que o Eterno está olhando as coisas. O rabino que veio nos acolher, que foi muito generoso conosco, que nos deu palavras maravilhosas, não era um super rabino, era um rabino simples, mas era a pessoa que o Eterno colocou. E nós captamos isso. E nós o tratamos com todo carinho. E se nós tratarmos com todo carinho ele, amanhã virá outro, e virá outro, e virá outro. Nós não podemos olhar as coisas com os olhos carnais, mas entender o que o Eterno está fazendo. Baruch Hashem. Quem quer ser bem sucedido na congregação do Eterno, tem um coração generoso. Sabe o que é coração generoso? Não é só dar. Generoso é um coração largo, grande, que também sabe perdoar, relevar certas coisas. Isso é generoso. Generoso não é só dar coisas, não. Não é só doar coisas materiais, é doar-se a si mesmo. Deixar para lá algumas coisas. Ser tolerante. Dar a volta por cima. Tudo isso é coração generoso. Tudo isso é que faz parte de um coração generoso. Ter um coração generoso e ter um coração sábio. Entendido. Com entendimento, com sabedoria. Não está lá atrás para não cair numa emboscada.
não está à frente do Rosh, para não estar no lugar que você não pode estar, é ilegal para você. Você pode ser atropelado. Nem o Rosh pode andar mais rápido do que o Eterno mandou ele andar. Baruch Hashem. Essas coisas são fundamentais para o sucesso dessa comunidade. Uma frase que ficou marcante lá, eu falei algumas vezes e as pessoas falavam, no final vai dar tudo certo. E dá mesmo. Porque se o Eterno está dirigindo a gente, no final vai dar tudo certo. O avião está com a turbulência, no final vai dar tudo certo. Vamos estar em Jerusalém ou no céu. Vai dar tudo certo. Mas fomos para Jerusalém, não teve tanta turbulência assim não, tá, gente? Só para vocês se acalmarem. Mas imagine 10 horas com o avião em cima lá, flutuando no ar, é muito tempo, né? 10 horas. Eu fico pensando assim, puxa, que coisa maravilhosa, né? 10 horas lá em cima das nuvens, sem parar, o motor tem que estar ligado toda hora. Não pode falhar o motor. Não pode ter um vento, uma tempestade demais, senão o avião vai rodopiar. A gente está literalmente nas mãos do Eterno. Não é verdade? Estamos nas mãos do Eterno. Às vezes a pessoa está num lugar muito seguro, tranquilo, vem uma bala perdida, acabou a vida dela. O Eterno tem controle de tudo. Um coração sábio, ele sabe ouvir a voz divina. Ele não vai ficar lá atrás, mas ele não vai se precipitar. Ele vai esperar os momentos certos. Os momentos certos. Cada viagem tem o seu momento, tem o seu bônus, tem a sua porção. Nós tivemos a nossa porção. Você fala assim, é muito ruim voltar. Olha, para mim não. Eu amo estar em Israel, mas quando eu volto, eu absorvi tudo aquilo, e aquilo eu vou digerir, e aquilo eu vou passar. O retorno também é bom, porque nós vamos ter algo para digerir, né? E para passar isso, né? Recebemos tanto, porque senão a gente fica só engordando. Tem que derramar também, tem que chegar aqui e passar para as pessoas a sua experiência. Muito bem, outra coisa importante, vamos para 35, agora 20, já lemos até o 25, né? Agora vamos a 36, 1 a 8. Gente, uma coisa importante, nenhuma obra do Eterno é pessoal. Isso é uma coisa que nós temos que entender. Lá em Israel, o que mais tem é memória. Tem uma história de um rabino, por exemplo, que ele encorajava toda a sua comunidade e falava em todas as suas prédicas: ano que vem Jerusalém. Ano que vem Jerusalém, encorajava todo mundo. Ele foi levado ao campo de concentração. E mesmo lá ele falava, ano que vem Jerusalém. Ele morreu dizendo isso. Mas ele encorajou pessoas que foram a Jerusalém. E a história desse rabino é contada sempre em Israel. Vocês entendem isso? Então, se nós fizermos a nossa parte, só a nossa parte, nós vamos fazer parte de uma coisa muito maior do que nós, mas isso não é pessoal. Porque daqui a 40, 50 anos, o que vai ter de nós na terra é uma história. Como todas as gerações, nós vamos passar também. Mas a grande questão e a grande pergunta é: qual vai ser a sua história? Qual vai ser a minha história? E a nossa história só vai ter significado se nós tivermos feito uma obra não pessoal do Eterno. Baruch Hashem. Eu, quando ouvi essa história desse rabino, é um lugar que a gente vai que conta toda a história de Israel. Tem vidros com o nome de muitos judeus que ajudaram a encorajar o povo até a nação de Israel existir. E no final vem a história desse rabino, a história dele. E embora ele não tenha entrado
na terra prometida. Embora ele não tenha voltado para Jerusalém, a história dele encorajou tantas pessoas. Nós teremos uma história se nós tivermos realmente uma conexão com o Eterno. E se nós fizermos uma obra divina mesmo. Não uma obra pessoal. A obra pessoal não tem valor nenhum. Nenhum. A obra divina, sim, ela é especial. Baruch Hashem. Êxodo 36, 1-7. E farão Betsalel e Aholiab e todo homem sábio de coração a quem deu o Eterno ciência e inteligência, para saber fazer toda a obra de serviço de santidade, tudo o que ordenou o Eterno. E chamou Moisés a Betsalel e a Aholiab, e a todo homem sábio de coração, a quem deu o Eterno ciência em seu coração, todo aquele cujo coração o impeliu, para se chegar à obra e fazê-la. Tomaram de diante de Moisés toda a oferta separada que trouxeram os filhos de Israel, para a obra do serviço da santidade, para fazê-la. E eles ainda trouxeram donativos pela manhã. E vieram todos os sábios, os que faziam toda a obra da santidade, cada um conforme a obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que ordenou o Eterno fazer. E ordenou Moisés, e fizeram passar uma voz pelo acampamento, dizendo: nenhum homem e nenhuma mulher faça mais obra alguma para a oferta separada da santidade. E cessou o povo de trazer. E o material para a obra lhes era suficiente para fazer toda a obra, e ainda sobrava. Um homem do Eterno, um homem de Deus, precisa ter integridade. Moisés, ele viu, ele fez o chamado, todo mundo foi generoso, doou muitas coisas, chegou uma hora que acabou, não precisa mais. E Moisés disse: não tragam mais. Aqueles que demoraram para doar, não doaram mais. Ficou proibido doar. Já era suficiente para fazer a obra do Eterno. Mas você fala: puxa, Moisés foi tão íntegro, e ele foi valorizado toda a vida dele. Não. Nós vamos ver que Coré vai dizer que Moisés não foi honesto. Ao ponto de Moisés falar: nenhum jumento eu tirei de vocês. Apesar da integridade de Moisés, vai sempre surgir alguém que vai difamá-lo. Mas isso não importa. O que importa é a sua atitude diante do Eterno. E pela sua atitude diante do Eterno, o Eterno o abençoou. Baruch Hashem. Chegou um ponto que toda a oferta cessou. Já era suficiente. Muito bem.